5 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 9 minutos, confirmando 7:09, quadro Check-up no rádio com o endocrinologista Dr. Alcibiades Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. O Geraldinho não está aqui, eu acho que ele está Daqui preocupado, a pouco ele chega. Né? Preocupado aí com o Flamengo aí chegando nas primeiras colocações. Deixaram a gente chegar, né? Agora tá aí, né? Hoje tem um jogo aí decisivo aí pra nós aí, né? Flamengo e Atlético. Arriscaria um palpite, não? 1-0 Flamengo, apertadíssimo o jogo. E o Palmeiras perdendo já está assumando a liderança, né? Mas, gente, o nosso tema de hoje está muito normal. É um debate hoje muito normal, todas as pessoas comentam, né? Me parece que está muito facilitado você ter acesso à cirurgia bariátrica, mas tem os seus riscos e as suas vantagens, doutor. A cirurgia bariátrica, ela vem cada dia mais se popularizando, né? Como uma forma, um tratamento, né, da obesidade, principalmente obesidade grave, que é aquela obesidade com IMC, que é um índice que calculamos pelo peso e pela altura, né, e essa divisão gera um número. Nesse número é chamado de IMC, e através desse número a gente identifica uma obesidade grave ou um grau 2, né, que tem alguma comorbidade, e aí sim indica-se a bariátrica, caso, né, já tenha se tentado a perda de peso por meios, né, próprios, né, ou seja, com a reeducação alimentar, realizando atividade física, e em algumas situações, né, se indica algumas medicações que tentam inibir o apetite, né. Existem medicações mais antigas, medicações mais modernas, e aí sim a tentativa com esses métodos e a falha deles, né, se indica então a cirurgia bariátrica, né. Agora, no caso, para que ela não é indicada? Ela não é indicada para pessoas com sobrepeso, né, que seriam aquelas pessoas que têm um IMC de 25 a 30 e uma obesidade grau 1, né, que é aquela de 30 a 35. Elas não estão indicadas ainda, né, a não ser que aquela pessoa de 30 a 35 IMC, ela tenha diabetes, e aí seja realizada a cirurgia metabólica, né, que se chama, nessa situação específica, ela muda de nome. Ela deixa de ser bariátrica, porque o que importa nesse momento não seria o peso, mas sim a cura do diabetes, né, a remissão do diabetes. Então existe essa cirurgia sim, com IMC de 30 a 35, mas visando a remissão do diabetes naquelas pessoas que já têm um diabetes quase 10 anos de doença, que usam insulina, que tem um tratamento de difícil controle, aí se indica. A indicação é essa. Contraindicações existem muitas, né? Essas que eu falei, essas duas, mas, por exemplo, pessoas menores do que 16 anos, né? Que não tenham consentimento dos pais, ou abaixo, né, ou 18 anos, abaixo de 18 anos com consentimento, né, sem consentimento também está contraindicada. Então, precisa do consentimento dos pais, quando é menor de idade, tem essa questão do peso, distúrbios psicológicos, psiquiátricos, como, por exemplo, esquizofrenia, pessoas que não apresentam uma depressão controlada, uma ansiedade controlada, né, nessas situações específicas, está contraindicado a bariátrica, né? Seria uma contraindicação absoluta ou relativa de acordo com a gravidade das doenças psiquiátricas. Agora, por que as pessoas estão procurando cada vez mais a bariátrica? Porque eu acredito que muitas querem aquele resultado imediato na perda de peso, né? A bariátrica, ela é uma ótima opção, sem dúvida, é uma das melhores que nós temos, né, para o tratamento da obesidade, só que ela nunca vai ser sempre a primeira opção, né, que a gente vai indicar para alguém, salvo raras exceções, né? Então, o que as pessoas veem, né, nas redes sociais, na mídia, é a propagação de que ela é a cirurgia, ela é o procedimento, ela é a medicação que vai resolver todos os seus problemas, né, da obesidade. Só que muitas vezes as pessoas esquecem, né, de se reeducar, né, do ponto de vista alimentar, na educação física, procurar um acompanhamento psicológico antes da cirurgia, né? Não faz aquele preparo que é indicado, né? Geralmente esse preparo requer 6 meses a 1 ano para a pessoa ir se acostumando com a dieta restrita, a atividade física, até mesmo para perder um peso e ir para a cirurgia com um peso menor e essa cirurgia ter menos problemas, né? Menos complicações. E aí, ao procurar esse tratamento mais imediato para perda de peso, sem fazer esse preparo,
o primeiro ano da cirurgia é mil maravilhas, todo mundo perde peso, fica com peso ótimo. Porém, do primeiro ano em diante, a tendência é que aquelas pessoas que não mudaram, né, não se reeducaram, elas ganham peso novamente. E aí as opções de tratamento se restringem, né, ficam cada vez mais restritas. Então, no meu ponto de vista, as pessoas vêm procurando mais a bariátrica, a princípio, né, na minha opinião, mais para um tratamento imediatista do que propriamente para uma opção contra a obesidade, né? É por isso que muitas pessoas que fazem a bariátrica, depois elas recuperam peso e até ultrapassam, por exemplo, o peso que tinha antes? Sim, com certeza, Marcos. Eu, no meu ambulatório, né, lá no Instituto Penedo, eu até falo aqui para alguns pacientes que chegam pedindo laudo para realizar a cirurgia bariátrica, né, que eu tento sempre entender o ponto-chave, por que ela está procurando, o que é que está motivando ela a procurar, o que é que ela vai fazer de diferente, né? Meio que uma entrevista motivacional para que a pessoa entenda os riscos, os benefícios, né? E isso, de certa forma, eu digo o seguinte, né? Se você realmente quer a bariátrica, entenda que daqui, de cada 10 pacientes que eu atendo, 9 vão reganhar peso no primeiro ano, ou seja, o índice de falha, né, da cirurgia, que eu digo falha de cirurgia, não da técnica cirúrgica em si, né, mas do preparo da pessoa pré-cirúrgico, né, é muito importante, né. São poucas as pessoas que realmente conseguem manter um peso, e um peso perdido próximo do peso que ela ficou logo após a cirurgia, né, que na maioria das vezes essas bariátricas tendem a perder cerca de 50% do peso excedido, né, aquele peso que está acima do que é o ideal, né, do seu corpo. Então, na minha casuística, assim, eu acredito que é muito alto o índice de falha, né? Agora, a cirurgia bariátrica, ela é a garantia de que eu vou perder realmente peso ou não? Sim. Né, primeiro ano perde. Primeiro ano é difícil não ter um procedimento cirúrgico, seja ele o sleeve, né, que é o procedimento mais, vamos dizer assim, menos complexo, né? E existe o bypass, né? Que é o mais complexo, que geralmente a pessoa consegue perder mais peso, né? Então, o sleeve, na teoria, ele é um procedimento menos invasivo, tem uma boa recuperação mais rápida, é indicado para alguns tipos de pessoas. Já o bypass geralmente é indicado para aquelas pessoas super obesas, né? O IMC de 50, 60, e que tem um peso muito acima do ideal. Então, no primeiro ano, tanto uma quanto a outra, todo mundo vai perder peso, né? Umas perdem mais, outras menos, vai depender da adaptação à dieta, né, que é realizada naquele primeiro ano. Porém, no primeiro ano em diante, que a cirurgia, né, o procedimento cirúrgico, na teoria, deixa de fazer aquele efeito de perda de peso, quem não se reeducou vai ganhar peso, é só questão de tempo. Doutor, eu queria saber por que todo mundo que engorda fica com a barriga do tamanho de um balão. E tem pessoas que já nascem com a barriga grande e tem pessoas que a barriga é seca. Pode fazer o que for, mas a barriga fica mais seca. Então, é interessante isso, porque essa semana um colega médico, né, que estuda muito obesidade, né, Dr. Bruno Halp, né, lá no São Paulo, até colocou uma informação no Instagram que é muito interessante, né. A obesidade, ela é muito genética, né, muito poligênica, assim. Então, tem pessoas, né, que tem aquela bomba de boca, né, que são magros, né, que chama magro de ruim, né. Aquelas pessoas que comem pratão de comida, repetem, comem doce e mesmo assim são magros, ou seja, são pessoas metabolicamente privilegiadas, né. Isso não significa dizer que ao longo da vida ela não pode ganhar peso, né. Porém, né, se você tiver uma história na família de obesidade ou viver num ambiente obesogênico, ou seja, em que seu pai, sua mãe, seus irmãos são obesos, a tendência raramente é que aquela pessoa não seja também, né? Que tem um abdômen grande, enfim, que acumule gordura na região do abdômen, né? Então, tem essa questão poligênica, ou seja, genética, e também tem a questão do ambiente, né? Eu acho que o ambiente, de certa forma, ela influencia muito a questão genética. Se você tem a propensão, né, e vive nesse ambiente obeso, né, obesogênico, a tendência é que ao longo do tempo você vai ganhando, né, peso e consequentemente, né, fique obeso, né. O que é que muda na vida de alguém que faz uma bariátrica? Muda muita coisa, Marcos, principalmente o estilo de vida, né, da pessoa tende ela vai precisar se adaptar, né, à nova condição que vai exigir dela um preparo de uma dieta específica, né.
vai exigir uma rotina de exercícios físicos, né, diário, e vai exigir também, né, daquela pessoa que essa alimentação que ela utilize seja uma alimentação balanceada, né, para evitar, por exemplo, complicações que podem ser inerentes ao procedimento, como hipoglicemia reativa, né, que acho que até em uma outra oportunidade que eu vim aqui, uma pessoa perguntou o que seria essa hipoglicemia reativa, né? Então tem que ter essa questão da dieta, que precisa ser uma dieta restrita, uma dieta equilibrada, né, com propensões mais de uma fração maior de proteínas, né, de fibras, uma propensão menor, né, uma porcentagem menor de carboidratos. A questão da atividade física, da regularidade, e o mais importante, uma coisa importante que muitas pessoas esquecem é que tanto o sleeve, né, que é um dos procedimentos cirúrgicos, quanto o bypass, a pessoa precisa ficar usando vitaminas, né, o resto da vida, né, seja ferro, reposição de vitamina B12, reposição de cálcio, de vitamina D, né, de zinco, né, depende da deficiência. O bypass, por ser uma cirurgia mais complexa, mais invasiva, ela requer uma reposição vitamínica mais ampliada, né. Já o sleeve, por ser um procedimento cirúrgico relativamente mais simples, né, requer geralmente a reposição de ferro e de vitamina B12. Então, essa mudança, né, toda impacta, né, na qualidade de vida da pessoa, em que a qualidade de vida de quem é obeso em relação a quem vem perdendo peso. Quem vem perdendo peso é muito melhor, né? Porém, a pessoa precisa saber que essas adaptações precisam ser uma rotina. É claro que talvez seja uma pergunta até forte, né? Mas a gente está aqui para esclarecer, né? A cirurgia bariátrica, a gente percebe que algumas pessoas, por exemplo, elas morreram após a cirurgia. É da cirurgia, não é? De complicações? É interessante essa pergunta, porque acho que nos últimos dias teve infelizmente um óbito, né? Que de certa forma vem assim nos últimos dias, até as pessoas que vêm para mim para a bariátrica estão com medo, né, de realizar. Isso o que eu sempre falo é o seguinte: de cada 500 procedimentos que são realizados, de cada 100, para a conta ficar mais fácil, né, um deles vai ter algum problema, né? Pode acontecer de ter algum problema. Isso é inerente a uma cirurgia de vesícula, a uma cirurgia de apêndice, a uma cirurgia de coluna, a uma cirurgia ortopédica, é inerente ao procedimento, né? Então não existe uma cirurgia que seja isenta de risco. O problema é que as redes sociais, as mídias, ela vai dar muita atenção àquele óbito e esquece os 99 casos que tiveram sucesso, né? Então hoje a cirurgia bariátrica, né, a equipe geralmente cirúrgica que opera esse tipo de paciente, são pessoas que na maioria das vezes fizeram curso de medicina, que são 6 anos, fizeram cirurgia geral, que são 3 anos, fizeram cirurgia bariátrica, que são mais de 2 anos, ou seja, não são pessoas inexperientes, né? São pessoas que têm uma experiência, que sabem o que estão fazendo, que realizam o procedimento na teoria, né, em um ambiente seguro, e que eles procuram sempre, né, fazer um pré-operatório de qualidade para que a cirurgia, né, o transoperatório, que é o momento da cirurgia, ocorra bem, e o pós-operatório também ocorra sem muitas dificuldades. Mas isso é um procedimento inerente, né? As complicações podem acontecer, e o que a gente faz, né, que os cirurgiões fazem, é tentar ao máximo minimizar essas complicações. Abraçar aqui a minha prima querida lá em Jardim Seridó, Nenê Martins, diz que é sua paciente, viu? Gosto muito lá, doutor Alcibiades, eu sou paciente dele, Nenê Martins, lá em Jardim Seridó, né? Doutor Alcibiades, com relação a essa questão, por exemplo, de o que é que você falou que muda muito na vida das pessoas pós a cirurgia bariátrica, né? Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de ter essa adaptação e até se frustram, se decepcionam, se arrependem, por exemplo. Um abraço aí para a nossa ouvinte aí de Jardim Seridó, né, sua prima. Sim, algumas pessoas se frustram, né, principalmente porque não fizeram esse preparo, né, pré-operatório, que não fizeram essa dieta, não fizeram atividade física, não acompanharam de forma com o psicólogo de forma assídua, e as pessoas acabam se arrependendo, porque na maioria das vezes, né, quando você faz, por exemplo, um bypass, em que você um procedimento cirúrgico mais invasivo, que você perde peso e tal, terminou o primeiro ano, que você não mudou esse estilo de vida, a tendência é reganhar peso, né? Esse reganho de peso pode ser lento ou pode ser rápido, depende muito da sua dieta. E aí as pessoas se arrependem por quê?
Porque na maioria das vezes elas comem errado, aí tem hipoglicemia reativa, ou seja, elas são submetidas a complicações do procedimento e já não tem mais o benefício, né? E aí elas pensam, na maioria das vezes, poxa, eu poderia ter tentado outras coisas antes, eu poderia ter me reeducado, né? Ou seja, agora já não tem mais como desfazer o procedimento cirúrgico, né? O procedimento cirúrgico foi feito, não tem mais como desfazer e as pessoas vão ficar utilizando vitamina, né, as vitaminas, e necessitando às vezes, né, de ajustes na dieta para que essas complicações, né, por exemplo, a hipoglicemia reativa não venha a ocorrer. É importante um acompanhamento pós-cirurgia, por exemplo, até psicológico, e isso exige, isso faz parte do tratamento? Sim, com certeza, né? Por exemplo, o SUS, né, os planos privados, pedem pelo menos 6 meses de acompanhamento pré, 6 meses, 1 ano, tem planos que pedem 2 de acompanhamento pré, e manter esse acompanhamento no pós é essencial, né, porque erros são inevitáveis, né, de acontecer, né, pequenos erros são inevitáveis, e aí esses ajustes, né, na nutrição, esses ajustes no psicológico, esses ajustes na vitamina, né, são essenciais para que a pessoa tenha sucesso no tratamento, né, na continuidade do tratamento. Então, são essenciais sim. A ouvinte pergunta se hemoglobina glicada 5,6 é pré-diabetes? Não, a hemoglobina glicada 5,6 é considerada normal. Acima de 5,7 até 6,4 é pré-diabetes. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, né? Peso 110 quilos, né? Posso fazer a bariátrica? Só pelo peso, né, não difícil, tem como dizer, né? Ele precisaria realmente fazer o cálculo do IMC, ver as comorbidades, né? Se ele tem, por exemplo, 110 quilos e tem 1 metro e quase 2 metros, né? É considerado quase normal, né? O IMC dele pelo tamanho, né? Mas, infelizmente, precisaria de uma consulta, né? Para a gente avaliar, né, o IMC e avaliar se ele tem alguma comorbidade associada que pudessem indicar mais, aumentar a chance de indicação de uma bariátrica, né? Por exemplo, eu vejo muito hoje muita apneia do sono, né? Aquelas pessoas que roncam à noite, que não conseguem ter uma qualidade no dia seguinte. Então essas pessoas, elas se beneficiam sim com a cirurgia bariátrica. Doutor Alcebiades, como pouco, mas não perco peso, né? O que é que acontece comigo? Pode ser o quê? Pergunta ao ouvinte. Essa conta não fecha, né? Então, quando a gente diz assim, né? Como eu sempre falo nas consultas, a obesidade, ela é uma conta matemática. O que você come é maior do que o que você gasta, né? Só que essa conta não é uma conta simples. É uma conta de certa forma complexa, porque a gente está mexendo com o nosso corpo e principalmente com o nosso sistema nervoso central, em que esse controle é involuntário. Ou seja, às vezes o que eu estou querendo dizer é que as pessoas, elas não se dão conta, né, de que beliscam, de que comem por prazer, né, para obter uma recompensa no momento de estresse, que comem de forma hiperfágica, ou seja, que botam um prato de comida maior do que necessita, que comem de forma errada, né, uma qualidade alimentar ruim, e isso, né, ao longo de vários anos vai levando ao depósito de gordura. Resumindo, né, aquelas pessoas que realmente comem certo, né, de forma restrita, não tem como elas não perderem peso, né? Salvo raras exceções, não tem como perder peso. Em relação por exemplo, muitas pessoas acham que a tireoide impacta no peso, né? Tireoide e alguns outros hormônios. A tireoide, para impactar no peso, ela precisa ser um hipotireoidismo, né? Que é a deficiência do hormônio tireoidiano de forma muito grave. E esse impacto no peso, na verdade, é um impacto no peso não por excesso de gordura, mas na maioria das vezes por retenção hídrica, né? E essa retenção hídrica gira em torno de 2 a 4 quilos. Então, é muito simples dizer, né, que é por doença tireoidiana, quando na verdade o problema ainda está na parte alimentar. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta aí, doutor Alcebiades. É porque eu tenho 43 anos, peso 97 quilos, tenho 1,49 m. Aí eu tenho vários problemas de saúde, tenho um problema renal, tensão rins, tenho problema diabético e hipertenso, pressão alta. E eu tomo corticoide todo dia que eu tenho dermatite. Pergunta a ele se eu tenho como fazer essa cirurgia e tenho muita dificuldade para perder peso.
E aí, doutor Alcebiades? É um caso complexo, com certeza ela tem um IMC só pela altura dela, né? O peso ideal gira em torno de 50 quilos, ela tem 90 e pouco, né? Então tem aí quase 40 quilos acima do peso. O grande problema aí dela é o uso do corticoide, né, Marcos? Então, o corticoide é uma medicação que, quando ela é bem indicada, ou seja, quando a indicação ela é bem efetiva, o tratamento compensa, né? O problema às vezes é o uso crônico dele, que aumenta o apetite, aumenta a resistência insulínica, a pessoa ganha peso, né, por retenção hídrica, por acúmulo de gordura. Então, assim, indicação de cirurgia bariátrica, ela primeiramente tinha que fazer uma reeducação alimentar, iniciar uma atividade física, fazer um preparo, né? Após esse preparo, se tiver tido sucesso, um acompanhamento psicológico, né, também é importante. Se tiver tido sucesso, aí sim está indicada a cirurgia bariátrica. Porém, né, ela tem que saber que esse corticoide ele tem que ter uma outra opção, né? Ninguém pode ficar usando corticoide o resto da vida, né? Tem um período de uso, e esse período de uso ele tem que ser o menor possível. Então, se ela tem alguma dermatite, tem que se ver com o dermatologista se existe uma outra opção além do corticoide. Porque quando ela fazer a bariátrica, que perder peso, se voltar ao corticoide, ela vai voltar a ganhar peso novamente. É só questão de tempo. Então, é importante que ela veja essa questão com o dermatologista, é importante que ela faça o acompanhamento pré-bariátrica, né, pré-cirurgia, né, e aí sim, se bem indicada, ela pode fazer o procedimento. É mito, é verdade que existem remédios que engordam realmente? Sim, o corticoide é um deles, né? O excesso de insulina, por exemplo, né? Também como é um hormônio anabólico, né? Ela pode também gerar aumento de peso, né? O excesso, né? Na verdade, o uso inadvertido de esteroides anabolizantes também faz ganhar peso. Então, assim, realmente tem medicações, né, que aumentam peso. Seja ele, né, esse aumento de peso por aumento de retenção hídrica, ou seja ele por aumento de gordura, né? O corticoide especificamente aumenta os dois. Doutor, estou com 60 quilos e tenho 1,5 m, estou obesa? Com 60 quilos, 1,5 m, não, ela provavelmente está em sobrepeso, né? Eu não tenho aqui o cálculo de cabeça, mas o peso ideal aí giraria em torno de 50 a 52 quilos, ou seja, está 8 quilos acima do peso. Se fizer a conta aí, com certeza não vai dar obesidade, vai dar um sobrepeso. Dá para perder tranquilamente, né? Dá sim. Outra pergunta, o ouvinte colocou aqui só assim, 130 já é diabético? 130 depende, né, se for uma glicose de jejum ou se for um teste oral, que é aquele teste da garapa, né? Ou se é o do dedo, né? Então, se for a glicemia de jejum, né, por exemplo, acima de 126, repetido e confirmado, ou seja, ela precisaria repetir esse teste em um dia diferente do que ela coletou. Se repetiu e confirmou acima de 26, é diabetes. Se for aquela glicemia ocasional da ponta do dedo, né, chamada de HGT, ela só tem validade diagnóstica se for acima de 200 e o indivíduo tiver sintomas, né, de perda de peso, poliúria, né, que é o excesso de urina, aumento do apetite e aumento da ingestão de hídrica. E se for aquele teste da garapa, para ser considerado diabetes, tem que ser acima de 200, 2 horas após a ingestão daquele líquido doce. Outra pergunta, injeção anticoncepcional atrapalha a perda de peso? Aquelas injeções trimestrais... A da ouvinte é mensal. A mensal, né? A mensal não. A trimestral sim, né? Porque a trimestral ela tem muita progesterona, que é um hormônio, né, feminino, em que ele tem uma capacidade de retenção hídrica, né? Então, algumas vezes as mulheres reclamam de inchaço nas pernas usando esse anticoncepcional trimestral, mas o mensal não. Não atrapalha? Não, porque a quantidade de hormônio que tem nele é praticamente a mesma do comprimido, né? Me chamo Alice, tenho 21 anos, peso 84 quilos, mas tenho 1,75 m de altura, né? Pergunta, doutor, se o meu peso está alto. Eu tenho uma vida alimentar bem, não bem como se deve, mas tenho, né? Faço bastante exercício também, sofro de pressão alta, às vezes. Pergunta ele se eu posso fazer a cirurgia bariátrica. Ela tem quanto de peso, Marcos? 84 quilos, 1,75 m. Ela está acima do peso, né? Provavelmente também, como ela é alta, né? Então provavelmente é um sobrepeso. Cirurgia bariátrica aí não é uma opção para ela, a priori. Aí seria o ajuste à dieta, né? Como ela tem comorbidades associadas, pressão alta, enfim,
a gente poderia até ver uma opção terapêutica com medicação, né, para auxiliar na redução do apetite, junto com a modificação do estilo de vida. Lembrar que só atividade física, como muitas pessoas chegam para mim falando, só atividade física, ela não é, vamos dizer assim, não é um tratamento eficaz, né? Tem muita gente que tem uma vida muito ativa e não consegue perder peso, né? Então, é importantíssimo associar a dieta. A dieta, com certeza, é muito mais importante do que a atividade física na perda de peso. Para quem perde peso, sabe que o difícil é manter, né? Difícil é manter, Marcos. É muito difícil, porque à medida que você vai perdendo peso, o nosso sistema nervoso central, de forma involuntária, sem você perceber, ele aumenta o seu apetite, né? E aí você, às vezes, sente preguiça em horários que habitualmente você não tinha, indisposição, e além disso, aumenta o apetite também. Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721 e no Instagram, Dr. Alcebiades Neto. Geraldinho chegou, né? Acho que ele está um pouco preocupado aí com o Flamengo, né? Flamengo chegando aí nos... Não, chegou. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, o convite, né? Agradeço aos ouvintes pelas perguntas. A obesidade realmente é um tema muito na moda hoje. É um tema que eu gosto bastante de falar, né? Agradeço e até a próxima. 7h35, a gente volta já com mais.